umas aulas aí junto com a Vivi. Muito bom. Eu fiquei um tempo ausente, a gente se mudou, não sei se você lembra, tava cheio de caixa, de mudança, e a mudança levou meses para acontecer, minha casa encaixotada, mas enfim, agora a gente se mudou, então eu tô mais tranquila. Então, maravilha. Bom, boa noite a todos. Só para avisar a todos aqui, essa gravação ela vai ser repercutida aqui no nosso grupo interno. Tá? Essa não será uma gravação para novos voluntários e chamamento de novos voluntários, é só para a gente poder reforçar os voluntários que já estão no nosso grupo e não respondem ou não participam de nada, a fim de mostrar ali as diretrizes, né? O que a gente está fazendo aqui enquanto projeto, para que servem esses encontros online. Até então a gente não conseguiu colocar o projeto com início, meio e fim e apresentar desse modo, levou quase um ano aí para sair isso. E a ideia de hoje é fazer essa apresentação, né, junto com os coordenadores, que sou eu, a Maísa, o Leopoldo e a França. Tá? Então, todo mundo aqui que estiver participando, se vocês tiverem dúvida na apresentação, a dúvida de vocês pode ser a dúvida de um voluntário, né? Então, fique à vontade para interromper, levantar a mão ali, sobretudo. Eu peço que mantenha só o microfone desativado. Quando for falar, levanta a mão e abre o microfone, que a gente passa a palavra para possíveis dúvidas, tudo bem? Pode falar, França. Não, eu queria só aproveitar e reforçar que o que vai ser apresentado hoje aqui é fruto também de todo o trabalho, né, do grupo, que está aqui se reunindo, né, durante um ano, durante muito tempo, toda sexta-feira. Então, aqui é resultado dessa construção, né, que está aqui apresentada, né, nessa apresentação, mas que é fruto do trabalho de todos nós, tá? Então, busquem se enxergar também e depois nos dê feedback também, porque é uma construção coletiva. Sem dúvida, isso é muito importante, né? A presença desse projeto, né, tem muitas iniciativas latentes, né, por trás, que ajudaram a colaborar, né? Aqui a gente até fala, né, dificilmente aqui uma pessoa tem uma ideia sozinha, porque é uma ideia em decorrência de uma troca de ideia que teve. Eu e o Leopoldo, a gente conversou muito nos bastidores, a França desde o início está sempre colaborando, Maísa também, então assim, todas as interações ajudou de algum modo a gente formatar hoje o que a gente tem de estrutura de projeto, né? Então, realmente, é uma colaboração mútua, e cada encontro que a gente teve, e cada presença da pessoa, né, cada iniciativa que tiveram de cada pessoa ali, ajudou a gente a criar até a estrutura de núcleo, né? Então, assim, realmente é uma coisa muito colaborativa que a gente teve, que eu acho que, de algum modo, as pessoas sentem que tem a identidade dela, tem um pouquinho da personalidade dela em algum lugar desse projeto, né? Então, a gente vai estar apresentando aqui uma parte, né, que por trás disso está todas essas iniciativas aí de outros voluntários, tudo bem? Bom, vamos seguir então? Bom, é isso, né, galera? O Ítalo Marcilli dispensa apresentações, né? Ele é o nosso ponto de interseção aí que uniu tanto criando a Faculdade Mar Atlântico quanto, né, essas iniciativas voluntárias que já acontecem aí por todo o Brasil. A Associação Marcilli, para além do nosso projeto Papo de Família, ela conta com vários outros projetos, como o CLT, enfim, o Ítalo tem vários projetos aí, conseguiu impactar mais de 50 mil vidas nesse sentido, e ele é o fio condutor aí que nos uniu aí, para a gente poder, né, servir as pessoas, digamos assim, né. Pode passar. Aí um pouquinho, essa parte da associação, ela está sendo construída, tá? A ideia, a Associação Marcilli que fez essa construção de missão, visão e valores, tá? Então essa aí é a parte da colaboração deles, né, na nossa apresentação, mas pode ser que isso aí mude, mas assim, uma das coisas que o Ítalo sempre fala, e isso está estampado também na faculdade, para quem já foi lá presencial, está na parede dele, é essa ideia, né? Ensinar a amar o mundo apaixonadamente, ou seja, com serviço, com entrega. A gente olhar para o mundo e a gente não tá ali para criticar, né, mas com um tom amoroso, com essa postura amorosa, com essa disposição amorosa que o Ítalo sempre compartilha com a gente nesse sentido, né? Então, aqui, de algum modo, o nosso voluntário, na presença, seja na escola, ou seja aqui em compartilhando as ideias, de algum modo esse espírito tem que estar presente, o espírito de serviço, o espírito daquela pessoa que não está aqui para reclamar, aquela pessoa está aqui para colaborar, para servir, né? Então essa ideia de amar o mundo apaixonadamente, né, tá algo direcionado nesse sentido. E eu que acompanho, eu participei de alguns encontros presenciais, no Encontro Caravela, né, a parte da visão ali, formar através da educação.
uma geração capaz de liderar sua comunidade para a realização de sonhos. E a ideia da Associação Marcili é trazer um tom profissional para esse trabalho voluntário, né? Então a gente vai, através da educação, de fato, causar ali um impacto, né? E para isso a gente também precisa de formação. Então a Associação Marcili também está trabalhando nesse sentido, de trazer até a bolsa de pós-graduação para os voluntários, né? Que eu acho que isso vai se expandir, já dando um spoiler. Não vai ficar limitado ao Rio de Janeiro, mas eu acho que pode se expandir, pode inclusive vir aqui para os nossos voluntários, outras pós-graduação, tá? Para a gente poder se aperfeiçoar aí intelectualmente e prestar um serviço aí com um tom mais profissional. Bom, esse projeto, Papo de Família agora, né, não falando da associação, a gente começou em setembro de 2024, a convite da Alessandra, que ela era uma funcionária da Faculdade Mar Atlântico, da Associação Marcili especificamente. O Ítalo parece que tinha pedido, tanto a Alessandra quanto a Fabiola, que era uma voluntária, e se eu não me engano ela é diretora de uma escola aqui no Rio de Janeiro, para poder fazer uma idealização de um piloto em relação a esse projeto. O projeto ele tinha uma intenção instituição privada, e aí a gente foi mudando para instituição pública, né, para ter um caráter mais social mesmo. A Alessandra, ela me convidou, que eu sou o Vitor, né, junto com a Fabiane, ela teve uma grande contribuição aí, eu acho que muito desse projeto tem o espírito da Fabiane, ela não faz mais parte hoje da coordenação, porém ela está presente aqui quanto voluntária, está à disposição da gente, e ela me ajudou a construir e amadurecer muito esse projeto. E o nosso propósito é muito claro, tá? A ideia é realmente a gente promover, né? De algum modo, o nosso voluntário ele tem que estar na escola, e por si só, como o nosso campo de atuação será na escola, ou seja, a gente depende das relações dos nossos voluntários, deles se aproximar das escolas e oferecer o nosso projeto para a escola. Então, por si só, a escola é o nosso ponto de encontro, tá? Então, a gente faz os encontros online para, de fato, estar na escola. E aí a gente vai promover essa integração entre família e escola, que já acontece, mas a gente está se inserindo ali como uma comunidade. Então, a gente é esse terceiro agente da educação. A educação ela é essa interseção que vai unir, né, a família, a escola e a gente representando ali a comunidade, né? Abrindo esse espaço junto com a escola. Então a gente está ali para construir esse elo de confiança, escuta e cooperação. Através de conteúdos educativos, né, que a gente tanto constrói aqui no online, de fato para despertar, né, o melhor em cada pessoa ali, ampliando a consciência e inspirando a excelência humana em todas as suas dimensões. Então, nesse sentido, o nosso voluntário ele vai receber, né, uma formação padrão para poder fazer uma mediação ali na escola. Né? A nossa ideia é muito simples nesse sentido, é realmente estar ali enquanto comunidade, fortalecer aquela relação família-escola e, através de, obviamente, conteúdo formativo nesse sentido, isso por si só a gente já está gerando um impacto positivo nas escolas. Bom, e de que maneira a gente faz isso? Né? Aqui já é a parte prática de que maneira a gente, através da educação, consegue causar o impacto ali naquela escola, tudo bem? Então, o primeiro ponto é fortalecer as relações entre família e escola por meio de encontros formativos e colaborativos. Segundo, estimulando o diálogo e escuta ativa. Em que sentido, né? A ideia é o nosso voluntário não chegar ali apenas com aquela postura de achando que eu tenho algo para ensinar, mas é realmente de ouvir primeiro a necessidade ali, primeiro da escola, né? Seja na reunião com a diretora, com a coordenação pedagógica, quem for dar espaço da escola ali para o voluntário que vai atuar, entendendo realmente ali quais as necessidades dessa escola. E depois no encontro ali com as famílias, né? O primeiro encontro, sobretudo, a gente, em geral, leva um tema genérico, mas a gente está ali muito mais para ouvir a maior necessidade da família naquela comunidade, porque, sobretudo, que a gente tem intenção de expandir por todo o Brasil, a gente precisa entender cada dinâmica cultural ali presente, né? Então, a nossa postura, sobretudo nos primeiros encontros, tem que ser uma postura de escuta, né? Então, a nossa postura mais passiva e a escuta ativa, né? Para transformar tensões em aprendizado conjunto. E até também para conhecer as boas práticas que ali já acontecem, a gente poder levar isso até para outras escolas. A gente fomentar boas práticas familiares e escolares, ampliando e compartilhando, compartilhamento de experiências, né? Então, a ideia é que o Papo de Família ele seja um grande canal também de troca, tanto dessas boas experiências, boas práticas nesse sentido, que a gente consiga repercutir, né? Conhecer o que funciona nessa escola e o porquê que funcionou,
e a gente poder levar essas boas práticas, às vezes, para outra escola, né? Então, se todas as escolas e a rede de contato que a gente fizer enxergar a gente como esse canal de interação e de assistência, a gente está cumprindo bem os nossos objetivos. E por último, a gente vai valorizar o protagonismo das famílias, né, na vida da escola e comunitária, no sentido que a família é o principal responsável para a educação dessas crianças. Né? Então a família ela é o agente nuclear nesse sentido, e a escola e a gente, enquanto o projeto está representando a comunidade, a gente está ali de... como é que eu posso dizer? Qual é a palavra? Tem protagonista e qual é a outra palavra? Mediador. A gente está ali como mediador, né, de fato, né, seria o que está executando a tarefa secundária ali da educação, né, mas o protagonismo é da família, né, a gente levantar a estima ali da família, isso é fundamental para a nossa atuação. Bom, galera, aqui, esses núcleos de atuação é a estrutura que a gente tem online, a maneira que a gente se encontra, a maneira que a gente se interage com todos os voluntários que estão aqui presentes, né? E ao longo desses um ano, esses núcleos foram sendo construídos a partir de necessidades que iriam aparecendo. Então, primeiro, né, a gente iniciou com uma roda de conversa, até para poder conhecer o perfil de cada um. A gente percebeu que tem uma necessidade muito grande de fazer encontros formativos, né? Então a gente convida todos os voluntários, inclusive você, ainda que seja um novo voluntário, ainda não participou, se você tem alguma formação, algo do ICEF que você se especializou, gostaria de apresentar, esse canal aqui está aberto para você apresentar. Né? Então aqui a gente tem como se fosse a nossa própria família nesse sentido, e esse lugar de segurança em compartilhar conteúdo. Então a gente não quer necessariamente aquele voluntário pronto, mas a gente quer ajudar também e estimular esse voluntário a se desenvolver, ele trazer uma apresentação e a gente lapidar, e a gente nesse ambiente de segurança conseguir fazer, né, conseguir se capacitar para de fato a gente chegar bem preparado nas escolas, né? Então a gente tem hoje 3 núcleos, tá? O núcleo de formação e o roda de conversa, eles são integrados. Por enquanto, acontece nas sextas-feiras, tá? A gente vai retomar esses encontros que vai acontecer de maneira quinzenal, mas a gente também vai abrir uma enquete para ver se sexta-feira está sendo o melhor dia para a gente ter uma adesão maior de voluntários. Isso está aberto para a gente poder resolver. O núcleo que apareceu, e hoje eu digo que talvez é o núcleo mais divertido, digamos assim, é o núcleo do cinema da família. Que muitos falavam, poxa, a gente tem vários filmes legais que queria assistir, a gente via indicações de filmes entre os voluntários, até que surgiu a ideia de fazer esse núcleo, que foi abraçado até então pela Luciana. Ela é diretora de escola, psicóloga, ela já tinha feito teatro, ela falou que já faz práticas assim na escola dela, com cinema, através do cinema. E esse núcleo é um núcleo muito divertido que acontece de maneira quinzenal, às terças-feiras, onde a gente analisa um filme com uma temática de fundo. Por exemplo, a gente analisou a luz da temática Virtudes, o filme da Disney Hércules. E aí todos os voluntários ali trazem as suas colaborações em torno do filme, a gente compartilha as percepções e a gente constrói algo bem bacana em torno disso. E o núcleo de estudo de caso, a gente tem no nosso grupo uma orientadora familiar que já atua há mais de 20 anos, e ela pediu para, de fato, coordenar um núcleo nesse sentido, porque ela gosta muito do âmbito de estudo de casos, então ela traz estudo de casos reais, concretos, né, de coisas de intervenções e abordagens que já deram certo, e ela compartilha com a gente, né? Então, para você que quer ser orientador familiar nesse sentido, a gente acaba aprendendo bastante ali com caso concreto e ver o que aconteceu ali para dar certo. Ele é conduzido pela Isabel Lima. Bom, em geral, é a nossa estrutura online. Pode falar, Francis, por favor. Eu só queria trazer esse ponto aqui da formação dos núcleos para a gente meio que relembrar, né, todo esse processo, porque muitas pessoas estavam aqui desde o início, e esses núcleos surgiram realmente de uma necessidade do grupo maior. Então, a gente ia para as rodas de conversa, a gente trazia discussões, né, pessoas apresentavam temas, e a gente foi percebendo, assim, alguns perfis, né, e algumas pessoas que se disponibilizaram realmente a conduzir, né, esses momentos, e a gente foi aprofundando em algumas temáticas. E ao mesmo tempo que a gente enriqueceu, né, e diversificou esses momentos, ampliando até mesmo
essa oportunidade de encontros. A gente viu, e por isso que a gente está refletindo em relação ao Núcleo Formação Roda de Conversa, que aos pouquinhos as pessoas foram se dispersando e as sextas-feiras foram ficando cada vez, né, com menores participações. E a gente tentou engajar, e teve aquele momento que a gente deu aquela pausa, e agora também a gente está tentando voltar, sabe? Sabe aquela ideia de que estamos afastados da fogueira, então a brasa está começando a apagar. Então, esse encontro aqui é uma tentativa da gente realmente se unir de novo, estar pertinho da fogueira, estar nesse processo para entender, a partir de agora, como a gente vai seguir, sabe? Dado que a gente já tem um processo aí de maturação, né, de tudo que a gente vivenciou, e até mesmo de maturidade da nossa formação. Porque nesses núcleos, nas rodas de conversa, eu particularmente aprendi muito, sabe? Com vocês, né, conseguir também despertar alguns interesses, né, individuais. Então acho que é uma oportunidade, e acho que isso aqui simboliza um pouco, né, da produção de todos nós, sabe, enquanto grupo mesmo. Eu acho que todo mundo amadureceu muito, né, nesses encontros, até pela diversidade, né, a riqueza aqui dos voluntários do ICEF é essa, a gente tem gente por todo o Brasil, e olhando para a educação, olhando a família, cada um com sua profissão. Então eu acho que isso é uma baita oportunidade, eu acho que é difícil a gente ter esse acesso, esse lugar multicultural nesse sentido, e além disso você ter a visão de psicólogo, de médico, de diretor de escola, de especialista em educação, terapeutas, né? Então essa troca amadurece muito todos os assuntos que a gente veio abordando aqui. Tá? E esses núcleos, aqui a gente quer dar protagonismo para todos os voluntários. Então a pessoa que tiver algum tema, que tiver alguma sugestão, de fato é para você ser protagonista aqui. Aquilo que você tem de bom, aquilo que você tem de conhecimento é para você de fato trazer aqui e compartilhar conosco. Alguém quer comentar mais sobre essa etapa? Inclusive Roberta também, que está desde o início, se quiser fazer comentários, tá? Fique à vontade, viu? Aqui não é só os coordenadores, não. Vocês estão também desde o início, sobretudo a Roberta aí, tá desde o início aí com a gente. Roberta também já fez a apresentação pra gente, não, Roberta? Maravilha. Então aqui é pra gente estimular, galera, vocês também se desenvolverem, né? Como eu falei, né? A gente não quer o voluntário aqui pronto, sobretudo fazer uma mediação na escola, mas aqui também é um lugar para vocês desenvolverem, um lugar de segurança, e é só, por enquanto, só quem está no projeto que realmente tem acesso a esse conteúdo que está no YouTube. Tu toca essa parte, Leopoldo? Aí aviso que também no YouTube tá não listado, então ninguém vai ver, só a gente. Esse trabalho do YouTube foi para justamente a gente criar esse registro, né, esse banco de informações, né? Então praticamente quase todos os encontros foram gravados e estão disponíveis, né, para nós vermos lá, revisitar. Então, como o Vitor colocou, né, toda essa produção individual de cada núcleo, mas sobretudo sobre a diversidade, e a gente trabalhou, né, assim, praticamente nesse um ano. Então já tem conteúdos ricos, né? Então a gente trabalhou vários aspectos, né, dessas nuances que tangenciam essa questão familiar. Então veio lá, né, sexualidade, finanças da família, teve lá um encontro lá sobre mãe solo. Então uma série de encontros que servem, né, como o Vitor falou e a França também comentou, para a gente fortalecer o nosso conhecimento, que também isso não muita coisa deriva, né, do ICEF, mas vai além, né, aprofunda muitas coisas, e isso trouxe uma riqueza muito grande em termos de conhecimento, né, para cada um de nós. No futuro, né, alguns vídeos, né, alguns encontros a gente vai gravar com a ideia já de poder disponibilizar esses encontros para as famílias, mas aí, claro, que quando formos fazer dessa forma, né, a gente vai avisar, vai ter todo um preparo para isso, para a ideia também de que seja uma extensão do projeto em loco, né? Então, daquelas famílias que participam, para fortalecer, né, o processo delas de uma união, de fortalecimento, elas também teriam acesso a um conteúdo né, curado, né, por nós, um conteúdo que diante da realidade dessas famílias, às vezes vai ser muito difícil delas alcançarem. Então, isso vai também entrar numa segunda etapa mais para frente, de que daí essa divulgação, né, do acesso para outras famílias, né, para outras pessoas, aí muito além do grupo que a gente tem hoje.
além, né, do canal, né? Praticamente todos os encontros eles têm um e-book, né, que meio que resume, dá umas ideias ali, meio que, em termos de resumo, né, do encontro, às vezes para você não ficar vendo ali, né, as 2 horas do encontro praticamente, e acho que ficou bem legal, bem formatado essa, essa dinâmica, né, de ter o encontro e também ter um material de apoio. Muitas das pessoas que fizeram apresentações, né, então a gente também tem a apresentação compartilhada, então isso ficou bem legal. E daí, como eu falei, né, no futuro a gente vai fortalecer ainda mais essa questão da, desse registro, para ele também servir de base para as famílias que a gente vai assistir através do projeto. E aqui já está uma das funções, né, que é muito importante, esse registro de todos os encontros, né, que basicamente hoje foi feito praticamente sozinho pelo Leopoldo, né, então por isso que a gente colocou ali como destaque o trabalho do Leopoldo desde o início, aí colaborando para o nosso projeto, foi uma figura central para ter esse nível de organização que a gente tem hoje, né, um tom profissional. Então, essa é uma das tarefas, né, que a gente precisava de voluntário. Então, veja, ainda que o voluntário não tenha muita familiaridade com o conteúdo lá do ICEF, não foi aquele voluntário que conseguiu ser um bom aluno nesse sentido, a gente tem uma tarefa simples aí, como fazer um upload no YouTube e registrar e gerar, né, o e-book, ele já é gerado automaticamente ali pela IA, é só um trabalho realmente de conferência nesse sentido, então são tarefas simples que já colabora, né, a gente não fica dependendo apenas de um ou outro voluntário, porque a gente sabe que voluntário, poxa, a gente compartilha já a nossa vida profissional, vida familiar, então a gente entende que o voluntário, ele está aqui de passagem. Dificilmente a gente vai ter um voluntário ali que faça um trabalho contínuo. Então, nesse sentido, é muito importante, né, uma pessoa que execute uma função no nosso projeto, ter pelo menos 2 pessoas ali como se fosse substituto e revezando as atividades, que aí não fica pesado para ninguém. Então, nesse sentido, são atividades assim, muito simples, que leva aí alguns minutos, né, assim, de realmente operação, né, porque o tempo que demora para ir para o YouTube às vezes é um pouquinho mais, mas a pessoa não precisa estar ali presente. Então, são uma das tarefas que a gente pode estar dividindo com uma outra pessoa nesse sentido. E como o Leopoldo falou, a nossa ideia é que a gente comece a selecionar certos vídeos que a gente pode repercutir com as famílias, a fim de que, quando a gente já tiver uma estrutura entre voluntários e a gente está vendo que a nossa formação está legal, a gente está com voluntários experientes nesse sentido, a gente conseguir potencializar, fazer com que esse conhecimento chegue para mais pessoas e não se limite aqui entre nós voluntários, né? Então, a ideia é a gente potencializar a contribuição do voluntário nesse sentido. Fazer, né, com que esse conteúdo chegue ali para aquelas famílias, né? Então, nesse sentido, todo voluntário está convidado a fazer uma apresentação dos temas que a gente estudou no ICEF e que pode agregar para alguma família. Aqui a gente tem 2 perfis de voluntários, né, por enquanto, a fim de você que está assistindo, você saber e conseguir identificar qual é mais o teu perfil, seja pela tua disponibilidade de tempo, seja pelas suas competências, né? Então a gente colocou o voluntário 1 e 2, né? O que seria esse voluntário 1? Ele teria essa atuação mais pública, seria aquela pessoa que ia na escola, que faria mediação lá presente na escola, né? Então precisa dessa habilidade de comunicação, de escuta ativa, né, toda essa iniciativa, a capacidade de articulação, ser um pouco cara de pau, assim, um pouco despojado nesse sentido, né? A melhor palavra é audácia, né, ao invés de cara de pau, para criar ponte, né? Então a ideia é realmente engajar ali a escola, sabe, manter aquele entusiasmo, levar entusiasmo ali para a escola, né, e buscar até parceiros aí na promoção de formação. Eu, por exemplo, consegui um ofício de uma empresa de material escolar para poder fazer a doação para a escola Albert Sabin aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, é essa pessoa que busca, né, busca, por exemplo, autores de livros para trazer aqui e fazer uma aula para a gente, essa pessoa mais ativa, não que tem que fazer tudo isso, mas são coisas que está no escopo e que a pessoa pode fazer que venha agregar ao nosso projeto, né? Então, os sanguíneos e os coléricos de plantão, eles vão ter que estar nesse voluntário 1 aí, né? E essa capacidade de conduzir rodas de conversa e oficinas, né? Seja mediando aqui online, os encontros, ou propriamente na escola, tá? E voluntário 2 é aquela pessoa que talvez não tem muito tempo, é um pouco mais tímida, é um pouco mais retraída,
né? Então, só de fazer a organização interna dos conteúdos gerados, essa capacidade de estruturar encontros, ou seja, levantar temática, levantar qual voluntário que quer falar na próxima semana, porque a gente precisa criar um calendário, né? A gente percebe quando a gente divulga a aula com um calendário e até faz um templatezinho de quem vai fazer aquela apresentação, a gente tem uma adesão maior de participantes, né? Então, essa pessoa que vai estar ali agindo de maneira antecipada nessas questões mais burocráticas da nossa estrutura online. E também, quando a gente vai na escola, a gente às vezes precisa, pode ser que surja ali a necessidade de apresentar um PowerPoint na escola. Então, essa pessoa poderia estar ajudando na criação disso, né, dessas atividades mais burocráticas nesse sentido. Então, apoio à criação na manutenção de materiais, e-book, registros, enfim, e a colaboração na gestão interna, né, a busca de escolas parceiras. Eu acho que qualquer pessoa é um mundo de conexões, é um mundo de relações nesse sentido, e a pessoa só de estar presente aqui no nosso projeto, né, ela deve conhecer algum professor, algum diretor de escola, deve ter algum tipo de proximidade, e não necessariamente precisa estar colaborando e estar participando de todos os encontros, mas só de estar ali, às vezes, no grupo do WhatsApp, participando de um ou outro encontro, a pessoa pode fazer essa colaboração em aproximar o nosso projeto de uma escola parceira, né? Então, para isso é importante a gente ter a presença dos voluntários, ainda que não seja aquele voluntário completamente ativo, tá? Então, a gente também abraça esses voluntários que às vezes não tem muito tempo, não consegue participar tanto, mas consegue oferecer, às vezes, sua rede de contatos, rede de amigos e trazer, né, formas assim de participar do nosso projeto. Alguém quer comentar alguma coisa nessa parte? Por favor. Eu quero. Olá, pessoal, eu sou a Maísa, sou do núcleo aqui de São Paulo, eu trabalho na área financeira, sou psicoterapeuta e agora também orientadora familiar pelo ICEF. Essa questão que o Vitor acabou de comentar sobre o voluntariado, ela é de extrema importância. O que eu queria trazer aqui é sobre o protagonismo, conforme o Vitor acabou de falar. Às vezes, eu falo por mim, porque às vezes a gente entra achando que não tem nada a oferecer ou que não consegue falar, como no caso que ele comentou do voluntário 1, que seria os sanguíneos e os coléricos, os voluntários 2 seriam os melancólicos e os fleumáticos, mais ou menos. Eu me coloco como melancólica, mas essas oficinas, a roda de conversa, as formações que a gente tem, o Cine Família, são ações que promovem tanto a escuta como a comunicação. Então, é como o Vitor falou, a gente pode conhecer alguém, então esse tema é um tema que está presente muito próximo da gente. Então, às vezes, a gente não tem um filho, mas tem um sobrinho, tem um afilhado que tem algum tipo de problema na escola, ou, sei lá, a gente cresceu numa escola que de repente gostaria de voltar lá, como foi o meu caso aqui de São Paulo, e ter esse ímpeto, essa ânsia de querer realmente participar desse projeto, de coração e de alma, de se colocar disponível, de ser protagonista, é de extrema importância. Às vezes a gente precisa, sei lá, de uma colaboração no sentido assim, um tema, algo que está acontecendo no momento, que a gente pode colocar lá em discussão, toda a ideia é bem-vinda. Só para complementar, que esses perfis ali, obviamente, eles não são estáticos, né? Então, a gente pode entrar, igual como a Maísa comentou, entrou às vezes um pouco mais retraída e conforme foi desenvolvendo, foi acontecendo os encontros, isso também vai dando mais confiança, né, a gente cria esse espaço seguro, né, dentro dos nossos encontros, e isso vai também despertando habilidades entre os próprios voluntários, né? Então, o que a Patrícia comentou lá no início, né, acho que não estava sendo gravado ainda, mas sobre a questão assim, mas tem que ser do ICF, de repente, né, um próximo voluntário, que isso também a gente vai falar na frente, sobre a chamada de novos voluntários. Então, de repente, pode ser uma pessoa que ela tem a mesma cosmovisão do projeto, mas talvez não tenha um conhecimento tão teórico profundo, mas ela tem essa vontade, essa gana de colaborar nessa seara, que é essa mediação entre escola e família, adentrar nas famílias, e ela pode entrar com essa ideia inicial, de dar suporte, de ajudar, de estar ali colaborando, de estar presente, e com o tempo ela vai acabar, sobretudo depois de fazer as formações, vai acabar tendo também essa segurança de
relacionado ao conteúdo, né? Pode falar, Roberta. Boa noite, né, a todos. Só para, mais uma vez, dizer da importância, né, de participar desse projeto, né, eu fiquei muito feliz quando fui convidada, entrei um pouco sem saber, né, o que seria, mas dizer aqui, assim, do quanto eu sou grata, né, por participar, porque nos ajuda, né, não só nós estamos participando da criação de um projeto de voluntariado para ajudar a comunidade, né, escolar, a família, mas também nos desenvolvendo, né, porque eu, como fleumática, né, muito na minha, assim, muito devagar, mas algumas habilidades, muitas coisas eu aprendi aqui com vocês, né, a formatar algo, a fazer os e-books, né, que Leopoldo aí no privado foi me ajudando também, um pouco também da parte de apresentação, né, a gente, aqui é o local onde a gente pode realmente desenvolver nossas habilidades, né, e nos soltar. E eu digo que essa roda de conversa, né, é meio como um pátio, né, que tem a entrada para várias portas, né, uma sala com várias portas, digamos assim, ou um corredor, onde cada um vai encontrar a sua porta certa, né, se às vezes não é na atuação para apresentação na escola, né, como já foi falado aí por Vitor, Leopoldo, né, as meninas também, mas algo a gente vai encontrar que a gente possa fazer, né, alguma porta certa para nós, a gente vai encontrar aqui na rede de apoio também, para ajudar isso, e só dizer a todos também que vão chegar, que é muito bom participar, e o quanto nós ganhamos, né? Eu, particularmente, ganhei muito mais do que eu já consegui fazer algo aqui, mas que o nosso desenvolvimento também reflete na nossa vida familiar, né? A gente desenvolve aqui, aprende aqui, e a gente absorve, traz para casa, desenvolve em casa, partilha, né? As nossas vivências aqui do grupo em casa, então, assim, crescimento, só crescimento, né? E gratidão. As suas falas, Roberta, me fizeram ter vontade de compartilhar algo que eu já até relatei aqui, sabe? Às vezes, cansada da semana, né, de trabalho, vinha para a reunião na sexta-feira, super cansada, mas assim, quando eu menos esperava, dava 10 horas, a gente estava aqui conversando, trocando, dava 10h30, a gente aqui dialogando, sabe, trocando experiências. Então, a gente meio que foi formando um núcleo também, sabe, meio que, não é uma família, mas com alguns aspectos mesmo, assim, né, onde a gente se sente seguro, né, em compartilhar alguns questões também da nossa própria intimidade, do nosso lado profissional, que a gente consegue sentir-se à vontade, que a gente entende que a gente pode contar um com o outro, sabe, que a gente faz trocas, que a gente faz partilha, e que também, eu acho que a essência desse projeto é que a gente está de forma conjunta, né, formando esse núcleo, formando esse trabalho, montando, sabe, de várias mãos, entendendo que a gente está aqui com um propósito comum de servir, sabe, servir realmente aqui nesse grupo, servir lá na escola, com a intenção realmente de transformar a vida de pessoas, sabe, e transformando a vida de pessoas, como a Roberta falou, a gente transforma as nossas, e a gente vai impactar, porque no final das contas, o grande objetivo realmente é fazer com que a gente dê um apoio a essas famílias, e muitas vezes a gente usa a estratégia, tá, a gente vai se aproximar das escolas na relação família-escola, mas no final, a gente tem um objetivo maior aí, que é contribuir para a nossa formação enquanto indivíduo, né, ser mais virtuosa, quanto também a formação das pessoas que a gente vai interagir, que a gente vai ter um contato, e que a gente vai criando essa rede realmente, sabe, que vai impactando uns aos outros. Então, fiquei muito feliz em poder ouvir a sua fala. E é exatamente isso, uma grande porta, onde todo mundo vai encontrando ali seu espaço, vai ficando confortável. Às vezes tem períodos que alguém está mais sobrecarregado, aí o outro vai, ajuda, apoia. Então, realmente com esse senso, de fato, de comunidade, sabe? Então, fico muito feliz em ouvir as suas palavras, da Maísa. E a Maísa, né, mesmo ali, como ela falou, né, com esse perfil, ela que conseguiu espaço para a gente
tentar, né, implementar um núcleo aqui em São Paulo, sabe, que liderou, que fez o contato, que articulou, e assim a gente vai vendo que a gente vai se descobrindo, né, e a gente vai vendo que a gente pode até superar, né, alguns perfis que são mais naturais nossos e que a gente vai aprendendo uns com os outros. Então, assim, eu me sinto muito feliz, tá, em participar aqui desse grupo. A ideia, assim, que cada voluntário se enxergue como se fosse sabe, uma chamazinha, e é muito curioso, assim, quando os voluntários, às vezes, interagem lá no grupo, né, às vezes a participação de uma pessoa, galera, ó, vi, né, igual o caso lá do Felca, quando teve alguém, foi e mandou. Só aquilo ali já estimulou toda uma interação, todo um encontro, então, assim, ainda, sobretudo esse momento, né, que é um momento de pouca adesão de voluntários, cara, a participação de uma pessoa, às vezes de fora, trazendo conteúdo novo, né, a maioria das pessoas já estão cansada da minha cara, cansada da cara do Leopoldo, então, assim, a gente renovar as pessoas, né, o legal também do nosso projeto é que hoje ele tem essa estrutura, a gente tem o Semana da Família, tem ali da formação, a gente tem o estudo de caso, mas só tem essa estrutura por causa desses recursos humanos disponíveis. Então, se você quiser, às vezes, sugerir um novo núcleo, a gente está querendo dar esse espaço. A gente quer que realmente o projeto, de algum modo, ali represente um pouquinho, né, da personalidade de cada voluntário que está aqui. Então, nesse sentido, a mesma liberdade que eu tive da associação de fazer o que eu acho legal, eu quis compartilhar também essa liberdade e oferecer essa autonomia para todos os voluntários aqui, tanto a França quanto a Leopoldo e Maísa. A ideia é a gente estimular a criatividade interna e justamente dar essa liberdade da pessoa. Aqui é o lugar realmente da pessoa, às vezes, ter essa participação ativa, né? Então aqui, para mim, né, e um pouco também do meu testemunho, eu que, quando esse projeto aqui estava trabalhando na Fiocruz, né, e em geral o nosso trabalho, a gente está ali, às vezes, como meros executores de procedimento, fazendo aquele serviço talvez um pouco mais burocrático, né, e para quem tem um perfil mais criativo, às vezes ficava até limitado, né, então eu consegui aqui no projeto, através do projeto, dar vazão à minha criatividade, dar vazão a algumas ideias que eu tinha, ou seja, eu não conseguia ter meios, às vezes, de colocar em prática algo que estava na minha cabeça, que eu queria expressar. Então aqui foi esse lugar que eu consigo expressar a minha criatividade, a minha liberdade, né, trazendo um pouco aí de colaboração, tanto para o projeto quanto para essas famílias. Então, eu costumo dizer, né, que a criatividade é como se fosse um músculo da nossa alma e, de algum modo, ela quer se expressar. E às vezes a gente não tem um ambiente propício para isso, né? Então queria que vocês entendessem que o nosso projeto é esse lugar também para poder abraçar a criatividade de vocês, essas sugestões de vocês. Obviamente, quem tem esse amor pelo tema família e educação vai se sentir muito em casa aqui no nosso projeto. Bom, e falando agora um pouco de futuro, né, galera? A gente já conheceu como é que funciona a estrutura do nosso projeto, não sei se ficou muito claro para todos, tá? Mas falando de futuro, a gente está presencialmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em São Paulo a gente está em contato com a diretora de uma escola, que a Maísa fez essa ponte. Aqui no Rio de Janeiro a gente já fez 2 encontros, se encaminhando para o terceiro, provavelmente no mês que vem, na escola Albert Sabin. E a ideia, para a gente expandir o projeto, a gente precisa uma faixa de 2 a 3 voluntários, né, que tem aquele compromisso ali para montar um novo núcleo. Quando a gente fala montar um novo núcleo, é o quê? Por exemplo, uma pessoa quer abrir, quer fazer com que o nosso projeto aconteça em Brasília, né, ela vai montar esse núcleo em Brasília, a gente vai buscar voluntários aqui que estão perto, então, obviamente, a gente vai dar preferência a todo mundo que está ali perto, né, perto daquela escola que vai vir ser atendida, né, então o próprio voluntário, ele que tem que buscar o contato institucional com a escola. Nós, da coordenação, a gente vai oferecer apenas o material de apoio, né? Vai fazer, obviamente, uma integração de como fazer a abordagem com a diretora, com base no piloto que a gente já implementou aqui no Rio de Janeiro, então a gente já testou, já funciona essa abordagem, tá? E a ideia é criar justamente esse núcleo de 2 a 3 pessoas para poder fazer esse atendimento na escola, tá? Então a coordenação vai estar do lado de vocês nesse sentido, né? Dando todo o suporte que precisa, sobretudo se for o caso de montar um template, aí a gente vai buscar voluntários para fazer isso, tá bom? E a ideia é justamente essa, né? Mas, realmente, isso, pro nosso projeto expandir, depende da atuação de cada voluntário aqui, né? A gente não consegue realmente expandir sem ter esses voluntários ativos ali, articulando e buscando ampliar, né, a nossa rede. E, assim, a ideia mesmo, né, maior, né, o objetivo mais ambicioso,
é que tenha, né, o papo de família assim, em todo o Brasil nesse sentido. Então a gente tem uma ambição a cenário nacional, porque a gente pode criar um grande ecossistema educacional, e isso seria muito legal, a partir desses voluntários, né, que a gente consiga ali, através dos voluntários, encarnar um pouco do espírito da Associação Marcili, e a gente ter a nossa coparticipação assim, né, a nossa dimensão de liberdade de estar levando conhecimento para essas famílias, ajudando na escola, fortalecer esse vínculo, e querendo ou não, em todo esse processo que a gente está querendo se entregar, a gente também é transformado por esse processo, né? Então, a ideia é realmente essa, construir uma grande rede, né, de profissionais da educação, conectando família e escola, e fortalecer esse vínculo para transformar vidas, tudo bem? Então, o futuro do projeto é esse, né, galera? A gente precisa realmente da ação concreta de cada voluntário. A gente só vai conseguir expandir realmente se você conseguir contribuir com a gente. E eu acredito que o nosso projeto, em vista de vários outros projetos que eu já conheci, projetos sociais, é um projeto muito simples, já tem uma estrutura online bem consolidada. Então, realmente, o que falta é iniciativa para ter essa expansão nas escolas, né? Falta realmente a pessoa chegar na escola ali, querer problema para a vida, se interessar por aquelas famílias, se interessar pelaquela escola, porque se, suporte da nossa parte não vai faltar, e o como fazer, como tem que fazer a abordagem com a escola, tudo isso a gente já tem muito bem validado, e a gente consegue compartilhar com o voluntário que quer se aventurar e levar nosso projeto para a escola. E só para complementar, né, tudo isso aí a gente conseguiu, foi construído, né, quando o projeto surgiu lá atrás, né, alguns vão se lembrar, não estava muito claro como ia ser feito, que jeito ia fazer, como ia fazer, com quem ia fazer. Então, teve esse processo de maturação, como a França mencionou um pouco atrás, e agora a gente já está bem preparado, assim, com o que a gente vai ofertar, como vai ofertar para as escolas, como que vai fazer essas chamadas, a abordagem. Então, todo esse processo agora está bem consolidado para agora a gente, de fato, vir para o mundo real, né? E começar daí já a transbordar todo esse conhecimento, toda essa vontade nossa de mudar a sociedade, de mudar as famílias, agora já está bem concretizado, né? Mudou. Essa apresentação, né, então tá para todos os voluntários que estão aqui nesse grupo Roda de Conversa, e a ideia é realmente trazer você para perto, reacender essa chaminha, ou até você que nunca participou de nenhum encontro, justamente por não saber como é que o nosso projeto funciona. A gente, de algum modo, é claro, a gente não conseguiu colocar toda a estrutura desse projeto para também não ficar uma apresentação chata, uma apresentação longa, né, em como a gente vai fazer a abordagem na escola, tudo isso vai ser uma outra apresentação, tá bom? Mas a ideia é que realmente você se junte, né, conosco, deixe aqui sua contribuição, participe, para a gente é muito importante, né? Então, que eu separei esse trechinho, né, a palavra voluntário, né, ela vem do latim, que significa isso, agir por livre vontade, né? Então, a gente tem um elemento de liberdade e de vontade por trás de um voluntário, e é uma dinâmica muito diferente, às vezes, de um profissional de uma empresa, que ele está ali, às vezes, condicionado por necessidade financeira. Aqui não, aqui você está agindo por livre vontade. Então aqui, de algum modo, certas dimensões da nossa alma estão muito mais afloradas, sabe? A gente fica aqui muito mais leve, né? A gente não está condicionado, a gente não está comprimido, né? Então, nesse sentido, a atuação e o trabalho do voluntário, ele tem um sabor diferente, né? Eu não queria que vocês enxergassem isso aqui como um serviço, como uma obrigação, né? Mas vocês vão identificar que, à medida que vocês se entreguem aqui para o projeto, algo dentro de vocês acontece, algo se expande, né? Então, o complemento ali é um ato da vontade quando o coração se move pelo serviço. O serviço é o que? Algo que está fora, né? Eu crio uma relação com aquilo ali. O nosso projeto nasceu assim, a união de muitas vontades, de um ano inteiro de encontros, estudos, dedicação colaborativa. A melhor forma de educar, essa frase eu tirei do livro Pijama para dois, para poder levar para a escola. A melhor forma de educar é amar, e a forma mais eficaz de aprender é sentir-se amado. Ninguém oferece o melhor de si sem antes ser acolhido em confiança. Então a ideia desse trecho é realmente, a gente não consegue às vezes mostrar o nosso potencial lá na escola sem ser acolhido. Então o nosso projeto também tem esse lugar de acolhimento, né, para a gente construir essa confiança para a pessoa às vezes fazer uma mediação, uma colaboração maior, né? Se o que te move é essa mesma vontade livre de colaborar, junte-se a nós.
aqui o menor gesto pode acender algo grande no outro, que é aquilo que a gente falou, né, da participação dessa chama que às vezes um acende no outro por essa participação. Então, ainda que você esteja aqui presente, com a câmera fechada, com o microfone fechado, só ali ouvindo, a gente está sentindo que tem mais uma pessoa ali. Isso por si só dá um baita gás às vezes no encontro, né? Tem encontro que a gente às vezes ficou de 3 pessoas aqui e ficou algumas 3 pessoas ali que não falou nada durante o encontro todo, então às vezes não precisa participar, mas só de estar ali presente de algum modo já está aquecendo a gente e já deixa a gente muito animado, né? E mantém o nosso entusiasmo aqui com o projeto. Então, em geral, é isso, né? Nosso projeto é muito simples, né? Por fim, como está a frase ali, basta ter vontade que o resto a gente faz junto, né? A gente se ajuda e vê a melhor maneira da gente empregar o nosso projeto aí nas escolas pelo Brasil. Bom, e aqui, galera, é um formuláriozinho, a gente pode enviar tanto o link no grupo, tá? Quanto vocês podem fazer a leitura do QR Code e ele vai direcionar para um formulário. Tu consegue abrir o formulário agora, Leopoldo, só para a gente bater cada ponto? Mas antes, a França, pode Vitor, falar, por favor. então, na verdade, acho que antes da gente apresentar o QR Code, porque acho que pode se pensar para Aham. olhar o questionário, eu queria muito ouvir as pessoas, sabe? Quais as percepções delas, se elas conseguiram se enxergar, né, nesse material. Ouve um pouquinho, sabe? Mais de quem está Ah, aqui, perfeito. antes da gente passar para o formulário QR Code. Ouvir a Selma, tem a Gilmara aqui, tem a Vanelli, né, que tinha um tempinho que eu não via, feliz. Você está aqui, a Gilmara também. Eu, na verdade, fiquei com uma dúvida. Por favor. Se há um perfil da escola que vocês querem parceria, implementar o projeto. Escola particular, escola pública, ou com algum perfil específico para ser trabalhado? Gilmara, a orientação inicial, sobretudo do Ítalo, é que a gente atuasse nas escolas públicas, né, justamente pela carência, às vezes, tanto a nível de informação quanto de assistência, né? Mas isso ainda tá em aberto, tá? Porque, por exemplo, imagina você, Vitor, aqui perto, aqui onde eu moro, poxa, eu tenho eu e mais 2 voluntárias aqui, e não tem nenhuma escola pública perto, mas a gente tem uma escola particular que está muito interessada no nosso projeto. Não faz sentido a gente não empregar, entende? Mas, por exemplo, entre a preferência de ser uma escola particular e pública, se a gente, obviamente, puder dar preferência a essa escola pública e essa escola abrir espaço, né? Porque às vezes depende da escola abrir espaço também, né? Então não depende apenas da nossa vontade, tá? Então, nesse sentido, a gente não vai se limitar apenas a atuar na escola pública, tá? Então, em relação a perfil, é o perfil da escola que está querendo aquele conteúdo, porque assim, no fim a gente está falando aqui para as famílias, para todas as famílias, é isso que é importante para a gente, entendeu? É levar conhecimento para as famílias, tá? Se de preferência para as pessoas que têm menos acesso à informação, né? Mas se for o caso da sua relação mais próxima ser com a escola particular, também não teria problema. Inclusive, a gente está isso está em aberto também, da gente não se limitar ao ambiente escolar, mas a gente ampliar isso para empresas, né? E a gente consegue toda a estrutura nesse sentido, porque o nosso foco é a família. Aonde que está a família? Obviamente, o ambiente escolar a gente vai estar muito mais em essência no nosso projeto, que é fortalecer a escola e a família nesse sentido. Mas imagina que você é uma voluntária, que vamos supor, não teve, aí não tem nenhuma escola que teve abertura. Poxa, Vitor, mas a minha empresa tem um monte de família lá e eu falei do meu projeto, o pessoal se interessou, por que não a gente falar para as famílias? Tá? Então, nesse sentido, a gente não precisa ficar tão limitado, né? O importante é realmente, eu acho, que a gente levar conhecimento para as pessoas, obviamente, uma preferência aí pelas escolas. Mais alguém quer contribuir? Alguém tem alguma dúvida sobre o que foi apresentado até agora? A Francis tinha perguntado sobre se enxerga no projeto, alguma coisa assim, né? Eu me enxergo e entendo a necessidade dentro da realidade hoje do que a escola não dá conta, né? Do que é aquilo que a escola não consegue alcançar. E o projeto tem esse potencial, tem essa potência de alcançar o que a escola não consegue e o que a família também, de repente, não consegue ter enquanto buscar na entidade da escola. Eu entendo isso enquanto uma potência e uma possibilidade, sim.
Acho Mais que isso é alguém? muito importante, sabe? Vocês conseguirem de fato se enxergar em toda essa construção, porque como a gente comentou, né? O objetivo é trazer essa voz mesmo, sabe? Que representa todo mundo que tem trabalhado desde o início, né? Com todas essas participações. Então, ouvir vocês realmente para a gente é importante. Porque é a nossa validação, né? Validação do nosso trabalho, dessa construção coletiva mesmo. Então, muito obrigada para quem conseguiu contribuir. E está aberto ainda, tá? Não fiquem tímidos, podem participar e trazer as contribuições, as percepções de vocês. Então, Mas- boa noite, gente. Eu andei sumida por muitas coisas que aconteceram, mas sumida assim, daqui de alguns encontros, né? Mas eu estava acompanhando no grupo. Mas eu entrei com o objetivo de participar como voluntário número 1 lá, mas foram muitas coisas que aconteceram e ultimamente eu vejo que eu posso contribuir como voluntário 2, né? Pelo menos até o finalzinho desse ano aí, consigo colocar algumas atividades que eu consiga fazer em casa. E para ano que vem, quem sabe, né? Eu vou conseguir me organizar para poder atuar mesmo com o número 1, dependendo se a gente conseguir trazer o projeto aqui para minha região, seria muito bom. Né? Você falar. Não. Você fala oi aqui fala oi para todo mundo, fala oi, gente. Agora ficou quieto aí, agora parou de falar, né? Então, assim, gostaria mesmo realmente de estar mais ativa e trabalhando aí nos bastidores, acho que é uma forma de eu conseguir contribuir agora, né, nessa reta final do ano. Bom, maravilha, Vanelli. Obrigado aí pela presença. E é isso, galera. Às vezes também não consegue contribuir, tanto como voluntário e voluntário 2. Pô, Vitor, acho que eu não tô nesse perfil. Poxa, esteja presente aqui. Fique com a gente. Fique apenas então escutando, assimilando. Né? Acesse o nosso canal no YouTube, vê o que dali te interessa nesse sentido. E, de fato, quando você puder colaborar, aí você fala, ó, consigo colaborar agora com o voluntário 2, né? A gente vai ter essa modalidade também para esse voluntário que é um pouco mais inativo, digamos assim, mas esteja presente aqui porque as coisas podem acontecer nesse sentido. Você ser um canal importante pode abrir portas para a gente, até para outros voluntários entrar nessa escola. Então, é muito importante a presença aqui dos voluntários em torno desse fim. Antes da gente ir para esse formulário, por favor, Leopoldo. E esse trabalho de voluntário, ele vai acabar tendo essas nuances mesmo, né? A hora mais disponibilidade, a hora menos disponibilidade, e é importante de continuar estando, como o Vitor falou, a nossa ambição com o projeto é muito grande, então ele não vai acabar esse ano, não vai acabar o ano que vem, é um negócio que vai durar muito tempo, então é natural que haja esses nuances, assim, de hora mais se dedicar, hora menos se dedicar, mas de estar junto e vendo acontecendo também serve para dar um combustível, né? Ver que as coisas estão fluindo, né? Eu vou compartilhar a outra tela. Tá. Galera, eu queria também citar o Bruno Reis, que ele foi o design, né? E ele já fez vários trabalhos, tanto para o ITRA, o Thiago Andrade, Brasil Paralelo, Santander, né? Ele fez aqueles logos da SIM ali, e ele foi essa figura que se voluntariou no Instagram para poder criar toda a nossa logo, né? Então, assim, tem um tom muito profissional, o Papo de Família, né? Consegue mostrar, o nome dele é Bruno Reis, eu posso passar o Instagram dele depois para vocês conhecerem o trabalho dele, mas coloca lá na nossa apresentação lá, Leopoldo, sobretudo naquela página inicial, né? Então, esse Papo de Família, né, ele fez uma logo bem legal, que ela não tá... a gente consegue mostrar, Leopoldo, no Drive, a nossa logomarca, aquela identidade visual do projeto, que ali eu acho que tá tudo, né, que ele fez. Eu vou pegar aqui. Ela tá no Drive e tá na parte... Só prestar essa homenagem a ele, galera, porque o Bruno ele foi muito importante, né, de fazer essa identidade visual, então esse fundo ali da família se abraçando,
né? Ele contribuiu muito, né? E o trabalho dele é excelente, né? E deu esse tom profissional também para nossa apresentação, e ele se mostrou muito disposto. Eu acredito que, assim, a nível de identidade visual, hoje a gente já tem as cores padronizadas e tudo isso a gente consegue fazer um template de apresentação legal aí, muito graças ao trabalho dele. Ah, maravilha. Ele é muito criativo, né? Ele colocou esse PF ali como se fosse numa carteira, né, de escola, tá vendo? Então ele colocou esse fundo ali, ó, fez essa brincadeira para remeter mesmo uma cadeira de escola que a gente apoiava ali o braço, né? Ele é muito criativo. E aí tá toda a identidade visual, né, que foi criada por ele, né, essas cores. E foi uma peça aí fundamental aí para essa apresentação. Então depois eu mando o Instagram dele aí, a gente faz essa homenagem, essa menção a ele, que colaborou bastante aí pro nosso projeto. Obrigado, tá, Bruno? Ele desenvolveu, né, todas as logos, né, de cada núcleo, né? Então ele fez um trabalho Isso é legal. bem primoroso, né? Inclusive para quando tiver os núcleos presenciais, né? Ele fez uma arte toda bacana aqui. Vou abrir aqui uma aqui para a gente ter uma ideia. Mas vou mudar meu compartilhamento aqui. Todo conceitual, né? E você vê, ele é um dos exemplos, uso, né, Leopoldo? Que assim, não estava no projeto no início, veio uma demanda, ele era design, ele viu no meu Instagram lá, ele falou, pô, Vitor, eu gostaria de colaborar. Né? Então, assim, sem estar muito presente, ele já deixou uma baita colaboração aí pra gente, já criou toda a identidade visual do nosso projeto que a gente deve usar de forma perene, né? Desculpa, Leopoldo, eu te cortei. Não, é isso aí mesmo. Eu passei rapidinho ali deixa eu voltar aqui a compartilhar, só um minutinho. Calma aí. Problemas técnicos. De todos os núcleos, né? Então ele fez todo o conceito, né? Das logos, né? E dos projetos de cada núcleo, né? Do Rio de Janeiro, ele fez uma coisa bem estilizada aqui, com a cara do Rio, né? São Paulo também, e, cara, surgindo em outros núcleos, ele provavelmente faria, né? Ele deu uma glamorizada ali em São Paulo, né? Ele colocou mais São Francisco que tá São Paulo, né? Que São Paulo é mais feio que isso aí, sacanagem. Então foi um trabalho primoroso aí de doação mesmo, né? Para o nosso projeto. Não, sem dúvida. E a gente vai compartilhar bem breve, aí a gente já está finalizando a apresentação, né? Então tá o contato aí de todos os coordenadores. Acho que pode voltar lá. Tá o contato de todos os coordenadores, né? Tanto do WhatsApp quanto do e-mail, né? Hoje a gente tem um e-mail da Associação Marcílio, então a gente está com realmente um tom bem profissional. E fique à vontade para entrar em contato com qualquer pessoa que você se sentir à vontade, né? E mostrar de que maneira você pode contribuir, quer apresentar alguma coisa. E aí a gente segue pro Google Forms. Então a gente pede que todo mundo que está aqui nesse grupo, esse vídeo só está sendo compartilhado para todo mundo no grupo, roda de conversa, tá? Então a gente pede para que vocês preencham, para a gente fazer o quantitativo de quantos voluntários a gente tem aqui ativo, tá? Então esse formulário aí é para vocês preencherem, tem nome, telefone, até para a gente ter o registro, né, de onde vocês são. Pode ir descendo ali, Leopoldo, por favor. Então, ali, se você continua ativo no projeto, essa parte é fundamental para a gente saber quantos voluntários a gente pode contar, né, para a gente fazer como se fosse uma listinha de presença aqui, e até para pensar em possíveis novos projetos que a gente pode fazer com esses voluntários, né. Então, lembrando que cada iniciativa aqui depende do que o voluntário tem de competência. Né? Então, nesse sentido, todo voluntário aqui ele vai trazer novas competências e pode trazer também, às vezes, um novo núcleo para o nosso projeto, para aumentar a nossa expansão nesse sentido. E aqui, nesse número 6, ali a gente vai preencher que tipo de voluntário eu sou. Se eu estou mais para o perfil 1 ou estou mais para o perfil 2. Tá? Só para a gente ter um registro e a gente também conseguir exigir esse voluntário. Então, o voluntário que está ali ativo, ele é do voluntário 2,
A gente sabe que a gente pode mandar uma mensagem ali no privado e pedir alguma coisa, né, a nível de e-book ou algo nesse sentido. É mais para a gente saber o que a gente, enquanto coordenador, pode exigir desse voluntário e o que ele está disposto a fazer. E ali a ideia melhorou, Leopoldo, boa. E no 7 é justamente a gente fazer essa enquete, a fim de a gente quer a presença de mais voluntários, né? A gente não sabe se 8 horas às sextas-feiras está sendo legal, né? Porque a gente tem uma baixa de adesão hoje. Então, se for o caso da gente mudar o dia dos encontros, né? Como vai acontecer de maneira quinzenal por enquanto, está sendo suficiente 2 encontros por mês, aí vocês fiquem à vontade, a gente faz uma votação, faz uma enquete, e aí a gente compartilha o resultado, qual foi o dia, né, que a gente tem mais participação. Mas a ideia disso aí é a gente aumentar a nossa participação dos voluntários, tá bom? A ideia também de você trazer alguma sugestão, observação, crítica, né? Então esse campo aí ele vai estar aberto para você deixar aí sua observação enquanto projeto. Se alguma coisa dessa apresentação, sobretudo, não ficou clara, né, vocês podem discriminar ali, que aí a gente, se for o caso, né, se tiver a mesma dúvida ou faltou clareza, a gente faz uma nova apresentação do projeto, se for o caso, ou então a gente conversa com você no privado, tudo bem? E se você conhecer, né, uma escola parceira, você pode colocar como sim, que vai habilitar a segunda página, e você indica para a gente a escola, o contato do diretor, se for o caso, e a gente tenta fazer o contato com ele junto com você, que obviamente que vai fazer a intervenção nessa escola, né? Vai criar esse núcleo nessa escola, que você precisa de mais uma pessoa, o ideal, mínimo 2 pessoas, né? E aí até 3 pessoas, de fazer a abordagem com essa escola, e a gente oferece todo esse suporte. Oi, Leopoldo. E ainda que essa abordagem, ela não precisa ser imediata, né? Mas pelo menos para já estar no nosso radar que, de repente, lá em Curitiba, na escola municipal X, tem uma possibilidade de abertura. Então a gente vai colocando no radar e depois vai acabar juntando, né? Então de Curitiba, vários voluntários responderam e tem 2 escolas candidatas. Então a gente vai aproximar esses voluntários para de repente escolher uma, ou ver até a viabilidade de fazer nas 2, inclusive. Então, mesmo que não seja uma abordagem imediata, né, de parceria, mas que já entre no nosso radar para a gente ir se organizando, né, e dar um apoio mais direto nessa questão. Boa. E a ideia, né, do voluntário que ele já quer participar, ele já quer chegar e ele tem talvez conteúdo, já tem repertório, e aí ele pode colocar aí o tema, o que ele gostaria de apresentar para a gente, que vai ser avaliado e a gente já marca no calendário uma data para essa apresentação, aquele voluntário que é mais ativo nesse sentido, né? Quer avançar, Leopoldo, para mostrar a segunda etapa de quem coloca sim, não sei se dá, né? Bota o edit, que talvez aí apareça. Tira o view form ali do link e bota edit, que eu acho que já dá. Que aí, no caso, quem tiver essa escola para indicar, galera, abre uma segunda aba, que aí diz qual é a escola, justamente para a gente ir aos poucos fazendo essa primeira abordagem, né? Seria essa seção 2 ali, ó, dados da escola, nome da escola, cidade, estado, nome e contato da diretora ou responsável. Se vocês quiserem que a gente faça uma apresentação institucional do nosso projeto, para depois vocês fazerem a intervenção, enquanto coordenação, a gente pode fazer esse primeiro contato mais institucional para dar mais credibilidade ali, né? Às vezes a pessoa não se sente segura, que credibilidade, vou chegar lá, eu conheço vocês agora, não participei desde o início. Então esse primeiro contato com a escola a gente pode fazer junto a ti e fazer toda essa apresentação online, basta só a gente realmente ter um calendário para isso. Então, aí a ideia é realmente a gente levantar as possíveis escolas, né, que a gente pode fazer essa abordagem. Em si é isso, esse é o Papo de Família, galera. Eu fico muito feliz aí com a participação, agradeço muito a colaboração do Leopoldo, né, da Maísa e da França aí que ajudaram, né, a gente fazer esse templatezinho de apresentação. É muito trabalho, né, que é envolvido, a gente para ver e cada detalhe aí foi, assim, a gente tem que criar criamos um documento primeiro com 30 páginas, né, então aí é um resumo do resumo do resumo, e foi muito trabalho, né, 1 ano aí de colaboração com muitas pessoas que passaram aqui pelo projeto, né, então esse projeto, ele tem muitas contribuições que hoje não estão aqui presentes, mas de algum modo a gente faz durar aí pela nossa presença, pelos e-books, né, todos os vídeos, né, a gente tem salvo todos os vídeos desde o início, desde setembro, vídeos semanais aí sendo construídos, então são muitas horas de trabalho,
né, e de colaboração. Então, é por aí, galera. Esse é o Papo de Família. Agradecemos aí a participação de todos. Obrigado pela paciência. Eu acho que a gente pode finalizar a gravação, para também não ficar uma gravação longa, né, para os voluntários assistir, e alguém